Olá, tudo bem? Sou Rodrigo Petrônio, bem-vinda ao canal. Estamos aqui de novo para retomar um debate começado já um vídeo atrás, né? E hoje eu quero avançar um pouco mais nesse debate, que é o debate em torno de três grandes conceitos de filosofia política e que envolve alguma questão de ciência e de tecnociência também, sempre pensando nessa articulação aqui do canal entre filosofia, ciência e arte. São os conceitos de autocracia, democracia e tecnocracia. No primeiro vídeo eu coloquei um pouco um painel, né, do mundo contemporâneo em termos ideológicos, para a gente entender qual é essa barafunda em que nós estamos, uma espécie de caos ideológico, um caldo, né, ideológico que vaza para todos os lados, uma situação muito nebulosa e a qual nós temos muita dificuldade de destrinchar e de ter clareza e para até nos posicionarmos politicamente, ideologicamente, em termos mais práticos, né? Então, o que é a filosofia política, no caso, né? E é mais assim, a filosofia da técnica também e da tecnociência pode nos ajudar em relação a isso. Parece que são coisas muito diferentes, né? A tecnociência, a filosofia da técnica, a filosofia e a relação da filosofia e da tecnociência é relacionada ao que? A política. Tem alguma coisa a ver? Não só tem, como tem tudo a ver. Por quê? Porque a política é uma técnica, né? A política não é nada mais do que uma tecne que surgiu na Grécia e que tem, no fundo, todas as características. Se a gente fizesse um checklist de características de definição de técnica, a política é uma técnica. Assim como existe uma técnica de oratória, são técnicas para o domínio da fala, né, que os gregos desenvolveram tão bem, e depois os latinos, está lá na retórica de Aristóteles, depois em Quintiliano, né, dentre os latinos, as instituições oratórias de Quintiliano, e depois isso adentra toda a Idade Média, tem 2.500 anos de reflexão sobre técnicas discursivas, né? O que são os sofistas na na Antiguidade, né? E que depois adentraram a Idade Média a partir dos sistemas lógicos. Mas o que são os sofistas na Antiguidade? São pensadores, lá no momento nascente da filosofia, né, em Atenas, que estão dominando técnicas discursivas persuasivas. E por isso é que a filosofia ela surge justamente, né, no momento em que também a política e a noção de polis está surgindo. Há uma relação indissociável entre filosofia e política, não no sentido estrito de haver uma filosofia política, né, como eu sempre tenho chamado a atenção aqui. Nós não precisamos pensar a relação da política com a filosofia apenas num escaninho, numa gavetinha da filosofia chamada filosofia política, que é um ramo da especialidade, é uma das linhas da filosofia. Nós podemos pensar isso de um modo mais dilatado, mais amplo. Seria o próprio nascimento comum em Atenas, né, na polis grega, dessas duas instituições, ou seja, de dispositivos técnicos, discursivos, de usos da linguagem, né, persuasivos, do debate da ágora, né, um debate ali racional, né, dominando certas posições, defendendo certos pontos de vista. Isso é uma técnica, e isso é uma técnica que dá ensejo à própria administração da polis, ou seja, a política entendida como técnica. E também, como nós já dissemos aqui, e eu bato nessa tecla, é muito tranquilo e muito factível nós definirmos a filosofia como uma técnica, né? Como a própria maiêutica de Sócrates, que é uma técnica de extrair e revelar a verdade que já está no outro, né? Então, uma técnica discursiva, dialógica, né? Do dialogismo, dialética, pressupõe uma dialética, ou seja, um modo discursivo que procura o tempo todo buscar sínteses, complementariedades, contradições, dissolver as contradições, etc. E a maiêutica ela é também uma dialética, ela é dialógica, ou seja, está ligada ao diálogo. Não por acaso Platão, toda a obra de Platão é escrita em forma de diálogo, socrático, ou seja, tendo como um primeiro, o principal personagem Sócrates, e é uma técnica. Então,
Quando nós falamos de filosofia e política, nós estamos falando de duas técnicas, que elas têm até uma convergência e uma natureza, muitas vezes, muito próxima, embora lá na Apologia de Sócrates, né, de Xenofonte, que é um documento de Xenofonte, desse autor grego, que relata algumas questões sobre a vida de Sócrates, né, um dos poucos documentos que nós temos sobre a vida de Sócrates. E ali em Xenofonte diz, né, narra que Sócrates teria ido aos sacerdotes, perguntado o que é o sacerdócio. Os sacerdotes explicaram para ele o que é a religião, o que é o sacerdócio. Sócrates disse: a filosofia não é sacerdócio, né? Sócrates foi aos artesãos, aos comerciantes, perguntou aos artesãos o que era o artesanato, o que era o comércio. Eles lhe explicaram e Sócrates disse: a filosofia não é comércio. E Sócrates teria ido aos políticos, aos administradores da polis, teria perguntado o que era a política, eles lhe teriam explicado e ele teria chegado à conclusão de que a filosofia não é política, né? Então, esse argumento ele é interessante, mas veja, né? Então, qual que é a natureza da filosofia? É por isso que nós chegamos nessa definição, que é uma definição bastante importante, de que a filosofia ela seria uma razão negativa. Essa expressão razão negativa, ela remonta a Sócrates e ao modo de pensar socrático lá na Grécia Antiga, né? No surgimento da filosofia com Sócrates, ela poderia ser definida como uma razão negativa. Negativo aqui não é negativo no sentido pejorativo, não. Negativo é aquilo que não se consegue definir, é aquilo que não se consegue circunscrever. A religião é um outro da filosofia, ela não consegue circunscrever e definir a filosofia. O comércio e a vida liberal, mundana, né, das trocas, né, da economia também não consegue circunscrever a filosofia e tampouco a política. Isso é interessante, mas a gente não pode deixar de tentar entender também algumas dimensões, né, que são da política e da filosofia e que são dimensões técnicas também. A gente pode pensar nisso, né? Então, a filosofia ela não é circunscritível, né, subsumível a esses três grandes campos, mas ela pode ser entendida como uma técnica, como o próprio Sócrates a definiu. E a política também como uma técnica de administração do todo e da vida pública, né, dos coletivos humanos. Por que eu estou batendo tanto nessa tecla, né, da relação entre técnica e política? Porque essa é uma relação que talvez tenha ficado adormecida. E muitas outras visões em relação à política foram desenvolvidas, eu digo adormecida ao longo de mais de 2000 anos. Essa relação quase que indissolúvel, essa base, né, técnica da política, ela tenha ficado adormecida, ela ficou oculta. E muitas outras definições de política surgiram e se tornaram dominantes. E isso talvez nós precisemos aí retomar essa vinculação e essa relação entre técnica e política para poder entender o mundo de hoje. Então, e aí qual seria o primeiro passo, né? O primeiro passo que eu sugiro é esse. Em primeiro lugar, a gente tem que reduzir esse campo, essa movência, essa bagunça, muitas vezes, né, de nazismo, fascismo, anarquismo, comunismo, aristocratismo, monarquismo, socialismo, liberalismo, né, a gente precisa reduzir esse campo para poder entender bem. Para reduzir, nós podemos reduzir toda essa miríade de conceitos e de fenômenos ideológicos e políticos a duas matrizes, que são a autocracia e a democracia. Se nós observarmos ao longo de toda a história humana, né, desde os primórdios e talvez até mesmo desde antes, né, da instituição da escrita, isso talvez vá resvalar lá na pré-história. Se nós formos observar, a gente tem um pêndulo oscilando entre esses dois sistemas. O que é a autocracia? Do grego autos, é quando nós temos uma centralização, autos, né? uma autotélica, ou seja, uma finalidade em um único líder.
e esse único líder é que controla e distribui o poder. Isso é uma autocracia. Veja, eu não estou nem falando em ditadura, totalitarismo, eu estou pensando apenas no termo autocracia como um termo técnico que se refere à concentração e distribuição de poder. Então, a autocracia ela se refere a modos de organização política, sociais, que tem um nível maior de centralização do poder em um único indivíduo ou em um único grupo. E esse único indivíduo ou grupo é que depois vai distribuir conforme lhe aprouver, né, esse poder dentre todo o coletivo que ele governa. Então, é um governo centralizado, e centralizado geralmente em uma pessoa. Por que que isso é interessante de nós pensarmos, né? Porque isso é bastante diferente da democracia, né? Que vem de demo, né? Que é povo, que é um kratos, né? Que é uma ordem, que é como quer dizer o termo grego kratos, é um poder, né? É um poder que vem do povo, né? Democracia. E aí esse poder ele já seria relativamente bastante mais distribuído. Por quê? Porque haveria uma representatividade, seja ela um presidente, um parlamento, ou mesmo nas monarquias constitucionais, em que existe ali, né, o monarca, real, a realeza, mas ao mesmo tempo você tem um parlamento. Há um centro ali de poder, não quer dizer que nós estejamos numa distribuição horizontal, anárquica, né? Existe uma hierarquia, mas o poder democrático ele já é bem mais distribuído, há muito mais agência e muito mais representatividade, muito mais participação de diversas outras instâncias, atores sociais distribuídos pela sociedade. Se nós pensarmos no fundo, toda a história humana ela está sempre oscilando nesse pêndulo. E toda essa miríade de divisões, né, relativas a linhagens ideológicas, políticas, sistemas, regimes de políticos, de governo, ele permeia esse tipo de pêndulo entre autocracia e democracia. Esse pêndulo ele é um pouco penso, porque ele tende muito mais às autocracias. Se nós observarmos, desde os poderes antigos, desde a antiguidade, houve uma dominação, assim, uma hegemonia incrível das autocracias por meio dos impérios. Então, se a gente observar, talvez 90% da história humana foi feita por impérios. Império babilônico ali, sumério, né, lá nos alvores, lá na aurora da civilização, das cidades, né, da escrita, o começo, né, da vida das cidades, já tem uma questão imperial ali na Mesopotâmia. Depois você tem o Império Grego se expandindo até o Vale do Indo com Alexandre. Depois nós temos o Império Romano também, com suas hostes expandindo, tomando todo o norte da África. Depois nós temos o Império Cristão Medieval e todo o expansionismo, né, do medievo cristão, desse grande império baseado na religião cristã e das cruzadas e tudo mais, né? Ou seja, esse expansionismo e essa dominação imperial de toda a Europa e de todas as regiões circuncidantes ali, né, circunscritas ali, né, ao redor ali da Europa. E depois toda a expansão imperial monárquica, do monarquismo absoluto da Península Ibérica, né? O monarquismo imperial espanhol e todo o imperialismo britânico, né? Com a conquista da América do Norte, a conquista aqui da América do Sul e América Central pelos espanhóis e pelos portugueses. Isso é uma expansão imperial, então nós estamos o tempo todo dentro de impérios. E até o século, o Império Mongol, né, Império Chinês, né, os impérios e as monarquias do Extremo Oriente, no Japão, e os impérios também africanos, porque não apenas de pequenas tribos e pequenos grupos étnicos viveu a África. A África também teve suas dominações imperiais, ou seja, algumas etnias que sobrepujaram outras e construíram ali também
estruturas imperiais. Então, se a gente for ver, a história da humanidade, ela é uma história imperial, é uma história de impérios que produziram centros de poder, que eram famílias reais, famílias ditas lá ungidas por Deus, monarcas, reis, imperadores, ou seja, autocracias que dominavam tudo o que podiam e distribuíam esse poder, mas o poder sempre estava emanando de um único centro emissor de poder e de sentido, que é o autocrata, né? Então, por isso é que a democracia ela é tão frágil e ela precisa tanto ser protegida, porque ela é muito recente. Se nós pensarmos nas democracias, elas surgem de fato mesmo com a emergência dos Estados Nacionais, ali no século XIX, na Europa, né? Só que ela surge para fortalecer estados nacionais que já foram impérios um dia. Então, quer dizer que é como se todo o espólio, né, do imperial, toda essa expansão imperial de conquista de territórios, né, de violência, de extrativismo, de ouro, né, aqui no Brasil, nas Américas, na África, todo o movimento neocolonial, ou seja, neoimperial do século XIX, todo ele encheu os cofres de dinheiro, né, dos autocratas europeus, de modo que, quando surge a possibilidade de uma democracia na Europa, essa democracia ela tem um quê de cínico nisso, porque é uma democracia que foi possibilitada por um roubo, um saque imperialista, uma violência imperialista relativa a várias partes do mundo, né? Então é como se até a própria democracia ela já tivesse essa espécie de fundo meio podre, né? Assim, como se ela para que ela se efetive, primeiro foi preciso que os países tivessem tido um imperialismo e tivessem dominado, espoliado, roubado, né, extraído muita riqueza de outros países para que eles tivessem as condições de possibilidade de serem democratas, de serem democracias. Mas, enfim, isso demonstra também uma fragilidade. E a fragilidade dela cumprir aí um momento, um interregno muito pequeno em termos de tempo, de história e até mesmo de vigência. Se a gente pensar que mal e mal a democracia se estabeleceu, ou a possibilidade de democracia se estabeleceu no século XIX, com essa emergência desses estados nacionais, né? E nós já tivemos o fascismo italiano, o nazismo na Alemanha, né? E todos os movimentos totalitários, depois o socialismo russo, que se converteu em um totalitarismo de Estado também, stalinista, etc, etc. Então, isso que é a grande dificuldade. Mas então, vamos ficar por aqui, e aí no próximo vídeo, no próximo encontro, eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso, para a gente ir avançando algumas casinhas e investigando algumas camadas, para nós finalmente chegarmos ao que seria a tecnocracia, e qual que é o grande dilema que ela tem nos trazido nos dias de hoje, porque ela tem basicamente inviabilizado, né? Ou seja, as democracias e as tecnocracias e as democracias e as autocracias não têm mais tido condições de solucionar os problemas que nós estamos vivendo hoje. Mas eu vejo vocês em breve. Até mais.